Chega mais, o episódio de hoje é pra turma que gosta de uma história longa. É daquelas que eu falo que a pessoa tem 7 vidas numa só. A história é sobre relacionamento abusivo, dependência emocional, religião, um amor proibido, violência familiar e tráfico humano. Dá pra colocar tudo isso numa história só? Dá. Já pega o café, o chá, na real, me fala uma coisa. O que vocês fazem quando escutam as histórias? Vocês param pra escutar ou vão escutando fazendo alguma coisa junto? Eu tenho curiosidade de saber isso. Vocês comentam aí então. Lava a louça, sei lá, uma casa, faz academia, trabalha, caminhada, o que mais? E já aproveita que tá aqui, curte, compartilha. E se estiver vendo a gente no YouTube, dá aquele hype que é pro YouTube entender que o canal é legal. No Spotify, avalia a nossa página. Só clicar nas estrelinhas. Tudo isso ajuda a gente aqui a crescer. Devagarzinho a gente chega lá. Bora começar? Então segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Dulce. Essa história começa lá na infância dela. Dulce vem de uma família muito pobre do Amazonas. Dulce foi a filha mais velha de 5 irmãos. Quando ela nasceu, a mãe dela tinha 16 anos. Daqui a gente já tem uma ideia de como que vai ser essa história. A mãe da Dulce era muito brava e zero carinhosa, zero afetiva. Ela fazia a filha cuidar de todos os irmãos. E se ela fizesse qualquer coisinha que não agradasse a mãe, coisinha mesmo, besteira, ela apanhava. Então Dulce cresceu apanhando todos os dias e não foi de tapa não, foi de pancada mesmo. Ela tem inclusive cicatriz hoje dessas surras. Ela até tentava fugir, saía de casa, dormia ao relento. A família falava que ela era muito rebelde. Ela chegou a ir para uma escola interna, não deu certo. Foi virar empregada na casa de um, de outro, até que foi morar no centro da capital, no Amazonas. Deixou a família toda para trás e arrumou um trabalho no supermercado. Conseguiu um quartinho de favor na casa de uma amiga e foi começar a vida dela lá. Era um quartinho bem humilde, nem porta tinha. Ela colocava lençol para ter privacidade, mas pelo menos era longe da violência. Nisso, ela tinha aí por volta de 20 anos. Aí um dia uma vizinha veio falar com a Dulce. Elas não eram amigas nem nada, intimidade zero. Mas a mulher veio com os papos assim. Ei, você não quer morar na Suíça? Você não quer morar na Suíça? A mulher abordou a Dulce no meio da rua. Inesperado, né? Dulce ficou pensando, respondeu, eu não sei, e continuou caminhando. Mas com a pulguinha atrás da orelha, tipo, por que não? Dulce não sabia o que era o trabalho, mas topou. A mulher falou para ela. Olha só, então vamos fazer teu passaporte, assim que estiver pronto você vai. Dulce não sabe exatamente quanto tempo demorou para ela embarcar, mas foi muito rápido, coisa de semanas. E qual que era a ideia? Explicaram lá para Dulce que ela ia trabalhar de garçonete. Iam buscar ela no aeroporto para ela não se preocupar. Pois Dulce embarcou sem contar nada para ninguém da família. Ela falou assim. Já tinha uns 2 anos que eu não via ninguém. Minha mãe nem me procurava, nem queria saber de mim. Para não falar que ela não contou nada para ninguém, ela falou que estava indo para a Suíça só para uma tia. Essa tia era uma pessoa assim, mais bacana. Toda vez que Dulce apanhava da mãe, ela corria para casa dessa tia e essa tia cuidava dela. A mãe era denunciada para o juizado de menores o tempo todo. E para não ser presa, perder os filhos, essa tia meio que encobria a situação. Mas enfim, ela contou para essa tia. A tia achou que a Dulce estava louca, mas Dulce não deu ouvidos. Na cabeça dela, ela pensava assim. Eu sabia que a Suíça era um lugar rico, então eu só pensava, vou trabalhar, juntar dinheiro para comprar uma coisa em Manaus, uma casa para mim e quero ter meu filho. Eu sempre quis ter um filho, mesmo sozinha. Então esse era o plano, juntar dinheiro para comprar uma casa e ter um filho. Hoje ela sabe que foi inocente, mas naquela época, ali no começo de 2000, Dulce partiu Suíça. Só que chegando lá, o combinado era uma mulher ir buscar a Dulce no aeroporto. E isso não aconteceu. Quando ela chegou, tinham 2 homens lá. Na hora, a ficha dela caiu. E ela pensou. Será que eu fui traficada? E começou a chorar. Imagina a cena. Uma menina de 20 anos com um corpinho de 15, porque ela era mirradinha, vê assim, chorando no aeroporto. Vai pensar o quê?
Pois é. Os caras que foram buscar a Dulce começaram a ficar nervosos e falar: para de chorar, senão eles vão te deportar. Dulce chegou em Genebra e foi levada para outra cidade. Foi para casa de uma brasileira casada com um italiano. Só uma observação aqui que eu achei curioso. Isso tem mais de 20 anos. Então quer dizer que tráfico humano assim existe nesses moldes há muito tempo e segue existindo. E outra coisa, é uma brasileira aliciando outra. Uma brasileira que sabe quanto a gente tem meninas vulneráveis e sem uma base familiar concreta e se aproveita disso. Se aproveita da vulnerabilidade dessas meninas para ganhar dinheiro. Porque não tem outro propósito, né? Ganhar dinheiro, não importa como. Sei lá, a própria conterrânea, né? Mas vamos continuar porque tem muita coisa nessa história para acontecer. No mesmo dia que chegou, Dulce foi tomar um banho, já colocou uma lingerie e uma roupa que compraram para ela e foi trabalhar num bar. Não era boate, aquelas coisas com palco, polidense, stripper, não. Era um bar normal, bonito, bem decorado e no fundo tinha uma portinha que dava para uns quartos. Só isso. Dulce foi morar nesses quartinhos e já na primeira noite caiu a ficha total. Eu vim pra cá pra isso, pra fazer programa. No Brasil, Dulce não era de sair, ela tinha tido só um namorado, assim, com mais intimidade. Então ela disse que a vida dela começou ali, tanto esse lado sexual quanto todo o resto. A Dulce não era a única nesses quartinhos, tinham mais 8 meninas que moravam lá. Todas latinas, muitas brasileiras, essas mulheres eram mais velhas, corpão, bem diferente da Dulce, que tinha 20, mas com, mirradinha. O ambiente era de muita concorrência, uma disputando o cliente com a outra. Dulce, primeira impressão dela é de ficar assustada, mas ia fazer o quê? Ligar para a família? Que família? Ela pensou. Já que eu tô aqui, vou ter que me adaptar a isso. Dulce comprou um gravador e passou a gravar os clientes falando e repetia o que escutava para aprender a falar francês. Essa parte da Suíça que ela foi, fala francês. Quando eu era pequena, eu via minha tia escutando Paulo Coelho e lá falava do poder infinito da mente. E quando a gente escutar alguma coisa pela manhã, a gente absorve mais. Pois é, ela aprendeu a falar francês rápido, desse jeito, estudando de manhã por conta aí desse conselho que ela escutou lá atrás do Paulo Coelho. Por saber falar francês, ela passou a ajudar as outras meninas a conversar com os clientes. Numa dessas traduções, Dulce conheceu um turco. Até aqui eu contei a história da Dulce para a gente conhecer um pouco melhor ela, a vida dela, enfim, por que ela veio parar aqui na Europa. A partir de agora, eu vou contar o inferno que ela passa a viver por causa de uma paixão. Aí Dulce seguiu trabalhando nesse bar e bem no comecinho, pouco tempo depois dela chegar na Suíça, ela conheceu esse turco. O turco tinha 23 anos, era um homem absolutamente bonito e era cliente do bar. Na hora que a Dulce viu o cara, ela já pensou: não apaixona por esse menino. Vou trabalhar, juntar dinheiro e voltar pro Brasil, é isso. Mas aqui já começou diferente. Esse cara pagou um programa com Dulce, e vocês sabem, né? Garota de programa não costuma beijar na boca. Eu acho que é justamente para não se apaixonar, para não ter envolvimento ali mais pessoal. Mas Dulce beijou. Eles ficaram a noite toda no quarto e no dia seguinte, quando ele foi embora, ela já estava perdidamente apaixonada por ele. A partir desse dia, o turco não saía do bar. Vou dar um nome aqui para ele, vou chamar ele de Mohamed. Mohamed não saía do bar e do quarto da Dulce. Mas o lance é que virou ali meio que um romance escondido, porque a Dulce não podia namorar. Se namorasse, os donos do bar mandavam ela embora. Então não podia saber que os dois se encontravam. Aí Dulce fazia lá os programas que tinha que fazer e depois Mohamed ia para o quarto dela escondido, sem ninguém saber. Mohamed morava com os pais. Quando os pais dele viajavam para a Turquia, ele levava a Dulce para dormir na casa dele. Importante até eu falar uma coisa aqui. Ela foi vítima de tráfico humano? Foi. E acho que tá óbvio. Aí você me pergunta, então por que ela não foge, igual algumas histórias que eu já contei aqui? Olha só. Eles não pegaram o passaporte da Dulce, ela tinha tudo para fugir. Ela até inclusive ganhou lá um celular de um cliente. Mas existem vários tipos de tráfico humano. Nesse caso aqui, tinha um policial que fazia parte do esquema lá da prostituição. Inclusive, era ele que resolvia o lance dos vistos das meninas. E outra coisa,
Essa quadrilha aliciava mulheres que vivem longe da família, mulheres que não têm base familiar sólida ou que são totalmente vulneráveis, como é o caso da Dulce. Então, se ela pegasse as coisas dela e fugisse, ela não tinha ideia para onde ir. E outra, ela já estava lá, resolveu continuar para comprar a casa que ela tanto queria no Brasil. Voltando, Dulce ia com Mohamed para a casa dele. Ela passava a noite com ele. Era um namoro mesmo. Ela se apaixonou, como eu disse, perdidamente. Foram 3 semanas vivendo num conto de fadas. E tudo às escondidas. Até que Mohamed voltou para a Turquia para prestar um serviço militar. Diz ele que foi para prestar esse serviço. Enquanto eles estavam longe, Mohamed ligava para ela chorando, falando para ela não ficar com nenhum outro turco. Ameaçava, se ela ficasse com algum homem da Turquia, ele ia colocar uma bomba no bar. Ele falava: Não me abandona, me espera, eu vou voltar. Nisso, Dulce descobriu que Mohamed mentiu. Ele não tinha voltado para o país dele por causa de serviço militar, coisa nenhuma. Ela descobriu que ele tinha voltado porque ele estava prometido em casamento para a prima dele. Até esse ponto, Dulce não conhecia as tradições da Turquia, a cultura dos muçulmanos, nada, e acreditava cegamente nas promessas dele. Inclusive, promessa que ia casar com ela. Era ligação para cá, ligação para lá, até que o dono do bar catou. Ele descobriu que Dulce estava namorando e falou que ia mandar ela embora para o Brasil. Naquela altura, ela super mega ultra apaixonada, a última coisa que ela queria no mundo é voltar para o Brasil. Aí ela fez o quê? Fugiu. Uma das meninas que trabalhavam lá nesse bar falou para Dulce que ia fugir, se ela quisesse fugir junto, ela podia. Pois é. Foi aí que ela catou as coisas dela e foi embora desse bar. Mohamed prometeu que ia ajudar. Se ela fugisse, ela não precisava se preocupar que ele ia ajudar. Mas Mohamed estava na Turquia e Dulce na Suíça. Se ela saísse do bar, para onde que ela podia ir? Para outro bar? Foi morar no AP com essa amiga do job e arrumou outro lugar para trabalhar, de novo como garota de programa, com a promessa de que Mohamed ia voltar. Até que ele voltou. Diferente, mas voltou. Voltaram a ficar todo dia e nisso Dulce descobre o que estava na cara de todo mundo, descobre que era verdade. Ela teve certeza, que Mohamed tinha ido realmente para a Turquia para casar e ele casou, no civil, com a prima. Mas ele falou para Dulce que foi obrigado a casar, que ele foi para a Suíça aos 13 anos, trabalhou duro, juntou dinheiro e investiu tudo na fábrica do tio. E se ele não casasse com essa prima, ele ia perder todo o dinheiro, porque esse tio era pai da prima, que agora era esposa. Aí, o que aconteceu aqui? Eles brigaram e Dulce não queria mais saber de Mohamed. Daquele jeito, querer, ela queria. Mas agora ele era casado e aí a história era outra. No meio disso tudo, aconteceu um negócio tenso. Quando deu ali 3 meses que a Dulce estava na Suíça, o visto dela ia vencer. Daí ela e umas outras meninas foram fazer fronteira. E o que é fazer fronteira? Dulce me explicou que na época, para ficar legal na Suíça, era só sair antes do prazo, carimbar o passaporte e voltar. Não é igual hoje que tem que ficar um tempo fora do país. Então o que ela fez? Ela e outras colegas foram de carro até a França, que é coladinho ali com a Suíça, e voltaram. Só que nesse rolê, a polícia achou estranho aquele monte de mulher junto e pediu para olhar a bolsa das meninas. Aí os policiais encontraram uma colher na bolsa da Dulce e acabou levando todo mundo para a cadeia. Mas aí vem a pergunta: carregar colher é crime? Não, carregar uma colher não é crime, mas a polícia desconfiou de tráfico de drogas e nesse caso a colher seria para consumo. Dulce disse que a colher estava na bolsa dela porque ela tinha tomado um iogurte. Mas a polícia achou outros objetos suspeitos na bolsa de outras meninas. Suspeitaram lá desse grupinho de mulheres, mas deixaram passar. Só que pouco tempo depois delas chegarem de volta no bar, a polícia bateu lá. A polícia fez um cerco no bar, viatura para todo lado, policiais com metralhadoras na mão, fardados, colete à prova de balas, aquelas cenas de filme. Lá dentro do bar era tudo escuro, a Dulce não estava vendo, nem estava sabendo de nada que estava acontecendo lá fora. Até que Mohamed liga e manda ela subir. Subir era ir para os quartos, porque o apartamento que ela alugava era em cima desse bar.
Ele ligou falando: Sobe, sobe, agora que a polícia tá aqui. Mas Dulce achou que Mohamed estava querendo colocar medo nela, enganar ela. Que eles estavam brigados, né? Ela não subiu. E o que aconteceu? Batida policial e das grandes. Polícia entrou prendendo geral. Escuta isso. Os oficiais da fronteira suspeitaram das meninas, deixaram o grupo passar no controle de imigração. Depois disso, provavelmente seguiram o carro delas. E eles não são bobos, né? Seguiram o carro e pegaram um grupo inteiro. Eu acho que eles não queriam prender as garotas de programa, mas sim os chefes. São os cafetões, geralmente, que eles estão atrás. Conclusão, Dulce foi em cana. Dulce foi presa em cela mesmo. Lugar escuro, subsolo de uma cadeia. Ela foi dar um depoimento. E o que a polícia queria era saber sobre tráfico humano. Dulce não falou nada. Não denunciou o povo que levou ela para a Suíça, a brasileira lá casada com o italiano do primeiro bar. Não denunciou, e sabe por quê? Porque essa brasileira tinha um filho pequeno e Dulce só pensava no menino. Se essa mulher for presa, quem que vai cuidar da criança? Ela pensou no filho da traficante, mas estava com medo também. Ela me falou assim: O cara é italiano, tem documento e tem tudo aqui. Se eu denunciar, ele vem atrás de mim. Daí ela acabou inventando uma história e disse que foi para a Suíça porque o pai dela tinha mandado, uma coisa assim. Depois disso, Dulce conseguiu sair da cadeia com fiança. Quem pagou? Mohamed. Aí eles reataram o que eles tinham antes. Dulce alugou um estúdio, colocou anúncios no jornal e os serviços que ela oferecia. Ela fazia programa durante o dia e Mohamed dormia todas as noites lá com ela. Até estranho pensar, né? Um homem casado dormindo toda a noite fora? Pois é, vocês já vão entender. Ela fazia programa durante o dia, mas ele não sabia. Ela fazia escondido, porque ele falava que se ela voltasse para esse trabalho, ele matava ela. Aí ela mentia para ele, fazia escondido. Eu até perguntei para ela, né? Eu falei: Dulce, mas pelo menos ele te ajudava a pagar as contas aí? Ela respondeu: Ele me dava dinheiro de vez em quando. Ele achava que eu vivia com o dinheiro que eu tinha guardado. Aí tá fácil, né? Para ele, claro. Já para Dulce, nessa época ela descobriu que estava grávida. Ela foi contar para ele, pro Mohamed. A reação dele foi ficar 2 dias sem falar com ela. Depois de 2 dias, ele ligou para ela com um papo assim: Olha, eu não tô triste de ter um filho contigo. Tô muito feliz de ter um filho contigo. Eu quero ter esse filho. Então vamos fazer assim. Tu vai pro Brasil, compra tua passagem e eu te dou. Vou te mandar um dinheiro e quando esse bebê nascer, vocês voltam e a gente começa aqui uma vida do zero. O que vocês acham dessa proposta? Cara casado. A mulher dele estava na Turquia, ainda resolvendo as coisas da documentação. Mas ele era casado. Dulce, amante. Ele não queria que a Dulce trabalhasse, mas também não queria sustentar. Falou para ela ir para o Brasil, ter o bebê e depois eles seriam felizes para sempre. Ai, ai. Dulce partiu o Brasil. Dulce arrumou lá um apartamento para ela morar. Mohamed cumpriu a palavra. Mandava dinheiro para ela se manter todo mês. Quando ela estava com 4 meses de gravidez, ele foi até lá encontrar com ela. Ele foi para o Brasil encontrar e terminar com a Dulce. Mohamed disse que o pai mandou ele terminar. Pois é, a família do Mohamed sabia dessa relação. Mas Mohamed não obedeceu totalmente, não. Olha a confusão. Em vez de largar da Dulce, registrar a criança, pagar a pensão e ir embora, não. Nessas horas eu até acredito que o Mohamed gostava de verdade dela. E só tinha outra mulher porque era obrigado. Coisas da cultura dele. E do interesse financeiro dele também. Mas enfim, o rolo é: ele pediu a mão da Dulce em casamento. Calma que eu explico. Ele era casado com a prima no civil, lá na Turquia. Casou no civil e não no religioso só para agilizar os documentos dessa mulher para a turca poder ir para a Suíça. Eles ainda iam casar na mesquita. Aí Mohamed pediu a Dulce em casamento para eles se casarem no religioso para ela ser a primeira esposa dele. Que tal? Dulce topou. Apresentou toda a família dela para ele, a mãe violenta, os irmãos, os primos, os tios. Ela se converteu ao islamismo e eles se casaram em Manaus. Depois que Mohamed voltou para a Europa, a Dulce passou a ajudar a mãe. A mãe dela estava passando por muitas necessidades, aí essa mulher foi morar com a Dulce. E acaba que, como a família da Dulce era muito humilde, os irmãos, ela foi ajudando todo mundo.
Mohamed mandava o dinheiro para ela, o equivalente aí a 2, 3 mil reais por mês, e aí Dulce sustentava a família. Todos os dias Mohamed ligava para saber dela, para saber do bebê. Apesar de um contexto todo complicado, eles tinham ali um relacionamento diário como se fosse marido e mulher à distância. É isso, olhando no dia a dia, tinha até uma certa normalidade. Quando Dulce estava grávida de 8 meses, Mohamed se casou na Suíça com a prima dele e desapareceu. Antes disso, ele falou para Dulce do casamento, falou só que era um casamento assim, quase que um casamento de fachada, só para ele conseguir que o tio passasse as coisas para o nome dele. A Dulce ficou doida, porque achou que ia perder o Mohamed. O cara desaparece, casa desaparece, né? Achou que ele fosse se apaixonar pela esposa dele. Mas nem era isso. Ele não ligou mesmo porque o casamento do turco dura vários dias. Mohamed ficou 5 dias sem dar notícia para ela no Brasil. Dulce surtou, chorava de dia, de noite. Até a mãe dela assustou, ficava de olho para Dulce não fazer nenhuma besteira. Ela disse que esse foi o primeiro maior sofrimento da vida dela. Uma mulher que apanhou absurdo na infância, foi traficada, virou garota de programa, quero dizer, uma mulher que viveu tanta coisa assim, dizer que o medo de perder o amor é a maior dor que ela sentiu na vida. Bom, depois que o filho nasceu, Mohamed foi para o Brasil, mas daí ele foi fugido da família dele. Fugido mesmo, saiu na calada da noite e foi lá encontrar com a Dulce. Mohamed conheceu o bebê, mas não registrou, porque ele tinha medo da família dele descobrir que ele tinha um filho. Mohamed tinha medo da família fazer alguma coisa com ele e com a criança, mas nem adiantou. Quando ele voltou para a Suíça, ele foi expulso de casa pela esposa, pela mãe e pelo pai dele. E aí o que ele fez? Falou para Dulce voltar para a Europa. Pediu assim: Dulce, pelo amor de Deus, vem pra cá comigo. Eu não posso ficar sozinho, eu não sei fazer nada. Tu vem cuidar de mim, porque eles me abandonaram. Eu fui expulso de casa, eu não tenho pra onde morar, onde ir. E mais, ele disse para Dulce deixar o filho deles com a mãe dela e voltar para a Europa sozinha. Dulce falou que nunca deixaria o menino para trás, ainda mais com a mãe dela, para o menino passar o que ela passou. Nunca. E no meio desse vai, não vai, Dulce descobre que tá grávida de novo. Desta vez, Mohamed manda ela tirar. Ele manda a Dulce tirar o bebê e ela disse não. Ele não gostou não, ficou muito bravo, e parou de ligar para Dulce. Parou de ligar e de mandar dinheiro. Dulce falou: A minha sorte naquela época é que eu tava grávida. Sorte? Ela disse que foi sorte, não o fato dela estar grávida, mas sim que ela tinha o hábito de estocar tudo. Comprava arroz, feijão, macarrão, em grandes quantidades. Aí quando ele sumiu, isso era tudo que ela tinha. Quer dizer, quando o segundo bebê nasceu, ela não tinha nada, nem um centavo para comprar fralda. Aí vocês lembram que a mãe estava morando com ela, né? Enquanto tinha dinheiro, ela estava pianinho, estava mãe de boa. Pois depois, essa mãe passou a esculachar a Dulce de novo. Chamar de tudo quanto é nome, maltratar, até isso o dinheiro compra. Que tristeza. Os vizinhos que ajudavam com doação, porque se não fosse isso, nem sei. 15 dias depois que o neném nasceu, Dulce começou a trabalhar na faxina. E não importa o que o homem fazia, ela seguia absurdamente apaixonada por ele. Chorava. Ela descobriu que Mohamed estava com outra brasileira, tomou remédios para tentar tirar a própria vida e chorava mais e mais. Ligava para ele, fazia escândalo, implorava para ele voltar com ela, implorava. Mas o Mohamed não estava nem aí. Essa é a verdade. Não era que ele não estava nem aí, sumia e pronto, acabou. Não, ele de vez em outra mandava um dinheirinho. Raro, mas mandava. Até que Dulce conheceu um cara. Esse cara era da Guiana. E esse cara falou para Dulce que casava com ela e assumia os filhos dela. Nisso ela tinha 2 meninos, os 2 bem pequenininhos. Então a realidade dela nesse ponto era: a família tinha dado as costas para ela de novo, dinheiro acabou, todo mundo sumiu. A mãe só tratava a Dulce com desprezo. Mohamed, pai das crianças, arrumou outra amante e sumiu. Isso porque ele era casado. A Dulce estava em Manaus trabalhando de faxina para sustentar 2 bebês sozinhas. Aí quando esse cara da Guiana apareceu chamando Dulce para viver com ele, Dulce topou e partiu Guiana inglesa. Só que aí, quem aparece de novo? Mohamed. Ele fica sabendo que ela saiu do Brasil com os filhos dele.
Ele fica sabendo que ela ia casar. Aí o que ele fez? Ameaçou Dulce de crime. Qual crime? Vou ter que voltar aqui um pouquinho. O Mohamed registrou as 2 crianças. Aí quando Dulce saiu do Brasil, ela mentiu para a Polícia Federal. Ela disse que o pai tinha sumido no mundo, que ela não tinha sinais dele. Sem pai, a polícia autorizou a Dulce a ir para Guiana com as crianças. Mentir para a polícia é crime. Mohamed sabia disso. Aí ameaçou Dulce. Ou ela voltava para o Brasil, desistia desse relacionamento que estava começando, dessa possibilidade de casamento, ou ele denunciava ela. E não foi só isso. Mohamed falou para Dulce voltar para o Brasil para eles conversarem e se acertarem, para eles criarem a família que ela tanto queria. Esses caras usam teu desejo como ferramenta de persuasão. Muito cuidado na hora de contar para alguém os sonhos, os seus desejos. Muito cuidado, gente. Isso pode virar arma na mão dessa pessoa. Aí a gente pensa, agora acaba essa novela. Mas não. Não, porque Mohamed não cumpriu esse prometido. Dulce voltou para o Brasil e ficou sozinho outra vez. Quando os meninos tinham ali por volta de 7, 8 anos, Dulce ligou para Mohamed pedindo para ele levar os 2 para a Suíça. Ela estava vivendo na extrema pobreza e não tinha nem o que dar para as crianças comerem. Mohamed foi buscar os 2 no Brasil, mas não deu certo. Quero dizer, os meninos foram sim para a Suíça, mas para começar, Mohamed nunca arrumou os documentos de nenhum dos 2. E a pior parte é que ele maltratava muito as crianças, tipo, a ponto de espancar mesmo. Uma violência meio que desmedida. A mãe do Mohamed mandou os 2 saírem da casa dela, quer dizer, os bastardos, né? Os filhos bastardos eram rejeitados pela avó dessa maneira. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a coisa foi feia. E ele mandou os meninos de volta para o Brasil. A Dulce arrumou um novo parceiro. Teve um filho com ele. Teve 2, 3, 4. Teve 4 filhos. Com um homem que cheirava pó absurdamente. Ela saiu de um cara que brincava com ela, Mohamed, né? Porque, na minha opinião, é isso que ele fazia. Brincava com os sentimentos dela. E foi cair nos braços de um vagabundo. Viveu 14 anos com esse cara. Mas numa vida muito pobre. Eu não vou entrar em detalhes também, porque essa história aqui já daria outro podcast. Mas ela saiu desse relacionamento assim. Ou eu acabo com a minha vida, ou eu vou me embora. Ela escolheu a segunda opção. Ela foi embora. Para onde? Como? Suíça. Dulce deixou as crianças com o pai, os 4 mais novos, deixou os 2 mais velhos, os 2 que era filho do turco, esses ficaram com a irmã dela. Deixou eles para trás e partiu Suíça novamente. Isso aqui, gente, a Dulce tinha ali por volta de 36 anos. Tudo que eu contei aqui se passou em 16 anos. Quando ela foi para a Suíça da primeira vez, ela tinha 20, ficou menos de um ano e voltou grávida, casou, teve outro filho, foi morar na Guiana, voltou, casou com aquele dependente químico e teve no total 6 filhos. Tudo isso em 16 anos. Bom, na Suíça, Dulce não voltou a ser garota de programa. Ela tinha umas conhecidas brasileiras e foi conseguindo uns bicos. Para começar, ela ajudava uma mulher a fazer contagem de roupa, essa mulher devia ser dona de loja, alguma coisa assim. Mohamed sabia que a Dulce estava na Suíça e começou a fazer tudo para ela ir embora. Ele ameaçou a mulher, se ela não mandasse a Dulce embora, ele ia denunciar para a polícia, ele ameaçou a patroa dela, né? Porque era trabalho ilegal, ela estava na Suíça ilegal. Depois Dulce arrumou um trabalho de cortar e fritar batata no restaurante. Mohamed descobriu e ameaçou ela de novo. Ele ficou perseguindo a Dulce. Onde ela ia, ele ia atrás para tentar fazer alguma coisa para ela ir embora. Num dia lá, ele falou assim para ela: Quando o nosso filho era bebê, eu pedi para você deixar o garoto com a sua mãe e vir ficar comigo, cuidar de mim, porque minha família tinha me rejeitado por sua causa. Eu fugi para encontrar com você e tive consequências disso. Minha mulher se separou de mim e você ficou com um menino, não veio. Agora você deixou 6 filhos para trás para vir sozinha? Mais uma vez, ele mexe com a dor. Fala aí. Ele sabe que ela queria ser mãe, super mãe, que não era a ideia dela deixar os filhos no Brasil. A Dulce falou que ela só deixou mesmo por desespero, porque ela queria dar uma vida melhor para as crianças, queria trazer todo mundo para ela, para morar com ela aqui na Europa. E no final das contas, com esses trabalhos que ela estava arrumando, ela não conseguia nem mandar dinheiro para eles no Brasil. Ela tinha tanta vergonha disso que parou de ligar para os filhos.
Ficou meses sem falar com eles, de vergonha de dizer que não tinha dinheiro para mandar para eles. Isso porque ela estava ilegal, tá? Não é que o salário da Suíça não é bom, não é isso que eu tô falando, não. Mas quando você tá ilegal, principalmente aqui na Europa, nos Estados Unidos não é assim não, mas aqui na Europa sim. Quando não tem a documentação certa, a pessoa acaba trabalhando no que aparece nem sempre. Um trabalho é bacana, boa parte das vezes trabalha demais e é explorado para ganhar o mínimo e sem garantia nenhuma. Aí nessa, Dulce resolveu ir embora para Portugal. Falaram lá para ela que Portugal era mais fácil de se legalizar, isso daí a gente está falando de 2018 mais ou menos. Nessa época, a Dulce se mudou para Portugal. E aí foi recomeçar, né? Faz um bico aqui, faz um bico ali, mora num quarto, no outro quarto, porque o dinheiro que ganha só dava para isso. Foi trabalhar numa barbearia. Ela chegou a ter um salãozinho na época que vivia em Manaus, então ela sabia cortar cabelo, mexer com essas coisas. Aí só depois que conseguiu esse trabalho é que ela respirou aliviada. E aos poucos foi trazendo os filhos. Primeiro vieram os 2 mais velhos, os filhos do turco. Depois mais um. Hoje só um dos filhos dela, que ainda está no Brasil porque não quis vir mesmo para a Europa. A Dulce casou com um senhor para conseguir os documentos. Foi casamento de verdade mesmo, tipo, eles chegaram a morar juntos. Mas ela sempre deixou claro que estava casando para se legalizar, para os filhos poderem trabalhar sem ser escondido, igual ela fez. E que fim deu o turco? Bom, o turco, claro que sabe que os filhos estão na Europa. Um dos meninos já foi, inclusive, trabalhar com ele. O turco tem um bar. Mas ele nunca tratou os filhos bem. Nunca. Chegou a dizer assim para ela: quando um homem deixa de amar uma mulher, ele deixa de amar os filhos também. O que vocês acham dessa frase? Quando um homem para de amar uma mulher, ele para de amar os filhos também. Eu perguntei para ela, né? Se o Mohamed pedir para você voltar, se ele vier falar contigo depois de tudo o que você passou, fome, desprezo, abandono, traição, perseguição, maltrato dos teus filhos, abandono dos teus filhos, rejeição, depois de tudo isso, você voltaria com ele? A Dulce me respondeu assim: Ele é o grande amor da minha vida. Ele tem muita raiva de mim porque eu não larguei tudo, fui viver com ele. Mas eu ainda acho que quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai ficar junto. Para quem esperava uma história com um final feliz, se a gente pensar que felicidade era ela conhecer uma pessoa bacana, que entendesse e respeitasse toda a história de vida dela, esse final não teve. Ainda não. Mas a gente pode falar que tem um final feliz porque ela conseguiu dar para os filhos dela uma vida muito, mas muito melhor do que ela teve quando ela era criança lá em Manaus. Olha só, a Dulce chorou muito contando essa história para mim. Nossa, foi assim, eu acho que uma das entrevistas mais assim pesadas que eu tive nesse sentido, sabe, de mexer muito com o sentimento. Mas sabe para mim o que mais pega nessa história? É que muita gente vai pensar, vai escutar, né? Vai ouvir e vai pensar assim: mas como ela ainda ama esse homem depois de tudo? Só que a verdade é que quem cresce sem amor, sem carinho, sem um bom dia amoroso, essas coisinhas do dia a dia, sabe? Ai, fiz a comida que você mais gosta, olha o que eu comprei pra você. Esses pequenos gestos que às vezes a gente espera do pai, da mãe. Pois é, às vezes essa pessoa confunde migalha com amor, confunde presença com cuidado. Acha que só porque a pessoa tá ali falando coisa bonitinha, prometendo um futuro incrível, ela ama. Só porque faz planos para o futuro, isso é amor. Confunde intensidade com um amor verdadeiro. Isso é muito perigoso, porque tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de alguém que nunca teve a intenção de ficar com a gente. Eu acho que esse é o alerta dessa história. Nem tudo o que mexe com a gente é amor. Às vezes é carência, às vezes é só trauma. Às vezes é uma ferida antiga, escolhendo de novo. Isso acontece quando uma criança cresce aprendendo que as pessoas que amam são as mesmas que te destroem. Tem até uma poesia que fala assim: a mão que te afaga, né, que faz o carinho, é a mesma que te apedreja. Lembrei disso agora. Pois é, quando tem uma mãe com uma violência extrema, um pai ausente, o que é a vida para essa pessoa?
Vida é sinônimo de abandono, de maus tratos, de rejeição. Eu não acho que a Dulce amou o turco. Ama ou amou. Eu acho que ela encontrou nele um lugar que ela já conhecia. Com todos esses sentimentos que, de alguma forma, ela sabia lidar. Sofrimento, né? Claro. Era tudo que ela conhecia. Era tudo que ela conheceu. Não cabe aqui aqueles comentários rasos. Ah, mulher que gosta de sofrer. Por que uma mulher se sujeita a isso? Tá na cara que esse homem nunca quis nada com ela, sempre implorando a atenção dele. Não é por aí. Porque existem muitas camadas de dor ali dentro dela. Uma necessidade infinita que a gente, assim, eu não consigo nem imaginar o tamanho que é a necessidade dela de ser amada. Me falem aí se eu viajei demais aqui na minha interpretação dessa história. Eu sou muito curiosa com essa coisa de comportamento humano. Eu gosto de estudar psicologia, de filosofia, de entender melhor, mas nem de longe eu consigo assim, entender a complexidade de uma história como essa. Eu falei para a Dulce, eu falo aqui, a gente não precisa de alguém para fazer a gente feliz. A gente não tem que apoiar em ninguém para conquistar as coisas que a gente quer. Se a gente está fazendo isso, tem que entender o porquê. Como é que está aí dentro? Como é que estão os sentimentos? E isso, quem ajuda a gente é um terapeuta. Só uma terapia para trazer as ferramentas. E não é qualquer terapeuta, não. Tem que ser aquele que bate, sabe? Que rola uma conexão. Aquele que a gente se sente segura. É a nossa vida, né? A gente coloca a vida nas mãos de uma pessoa e o mínimo que a gente espera é o respeito e compreensão. Alguém que valide o que a gente passou, o que está acontecendo com a gente naquele momento. Aqui no podcast nós temos a nossa parceira, que é psicóloga, a Vanessa Floriano. Se alguém está precisando de ajuda e sentir que ela pode ajudar, o contato dela está na descrição. Numa situação como essa da Dulce, que vez ou outra aparece um sentimento de acabar com a própria vida, numa situação assim, eu acho que tem que ter uma ajuda externa. Tem que ter. Mas enfim, eu sei que essa é uma história muito densa, são muitos anos de dor. Eu deixei algumas coisas de fora porque, como eu disse lá no começo, a vida da Dulce daria um livro. E aqui é um podcast, não dá pra gente ficar também, não dá pra ser muito grande. Por falar em grande, esse episódio já tá enorme. Eu vou terminar por aqui, mas na semana que vem tem mais. Essa é a história da Dulce. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.